Bem, senhores, então estamos aqui para mais uma aula preparatória para o exame da OAB segunda fase. Na aula de hoje nós vamos analisar, primeiramente, o Código de Processo Penal. É a segunda análise que fazemos do Código de Processo Penal, não é? Então, nós vamos analisar a partir deste tema chamado citação e intimações. Então, abram, por favor, o seu Código de Processo Penal a partir do artigo 351. Em especial, esse tema citação e intimações, é claro que é um dos momentos mais formais que nós temos no processo penal, né? O momento da citação, um momento extremamente relevante, porque o réu ele toma conhecimento do que está sendo acusado, tem chance, né, de saber totalmente o conteúdo para poder se defender. É o princípio do contraditório que é aplicado à prática aqui. Então, a citação ela deve ser feita com muito rigor, com muita formalidade. Em termos de prova da OAB, não tem caído muito esse assunto de citação. Na segunda fase, não cai, é difícil. Mas eu gostaria que vocês ficassem atentos, no sentido de que se na prova, lá na peça principal, nas perguntas, der uma ênfase à citação, dizendo o oficial de justiça agiu assim, agiu assado, fez, aconteceu, e que num primeiro momento tenha uma aparência de legalidade, você olha assim e fala assim, parece que o oficial de justiça fez tudo certo, desconfie. Vá para esses artigos, né? Tem uma série de regras de que trata aqui o Código de Processo, né? As espécies de citação, né? Nós encontramos as possibilidades, citação por edital, como deve ser feito o edital, o que deve constar no edital, tem uma série de regras que vocês devem ficar atentos. Depois, no que diz respeito a intimações, é bastante singelo e não teria nenhum tipo de problema, ok? A coisa começa a esquentar no capítulo da sentença. Aí sim, extremamente relevante a partir do artigo 381. Por quê? Porque nesse capítulo da sentença nós encontramos temas fundamentais. Por exemplo, o 381 fala das características da sentença. Até aí sem novidade, como é que ela deve ser, tem o relatório, tem a parte de fundamentação, tem a parte dispositiva, que é a parte que decide. Tudo bem, devemos seguir aí. Mas percebam os artigos seguintes. O artigo 382, por exemplo, ele fala dos embargos de declaração da sentença, quando a sentença for omissa, contraditória, etc. Então nós temos a possibilidade de embargos de declaração no artigo 382 e tem que ficar atento. Também tem que ficar atento ao 383 e 384. Que se refere 383 a emendatio libelli e artigo 384 a mutatio libelli. Tema corriqueiro na OAB, corriqueiro, toda hora está caindo emendatio libelli, mutatio libelli. Relembrando esses institutos, emendatio libelli, nós temos uma falha na acusação, algum erro, algum probleminha na acusação, mas que não compromete a defesa. É um erro que não compromete a defesa. Tudo bem? Então, o juiz, na hora de sentenciar, ele percebe que tem um erro na acusação, mas um erro que não compromete a defesa. Então, o que o juiz pode fazer? Ele corrige o erro e dá a sentença a si mesmo. Então, o que chama isso? Emendatio libelli. Ele corrige o erro e dá a sentença, as partes não precisam se manifestar. Por que as partes não precisam se manifestar? Porque ninguém teve prejuízo nenhum. Já na mutatio libelli, do artigo 384, houve uma mudança na acusação. O promotor, por exemplo, na ação pública, ele fez lá uma acusação sobre um crime, por exemplo, um furto, e durante o processo se verificou que o agente agiu com violência ou grave ameaça, caracterizando um roubo. O juiz não pode condenar pelo roubo, porque a acusação é de furto. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que baixar os autos para que o promotor adite a denúncia, para constar o que deve constar,
E, após esse aditamento, a defesa tem direito de se manifestar, podendo, inclusive, arrolar novas testemunhas, uma nova defesa. É a mutatio libelli, é uma mudança na acusação. Então, muito atentos, não é difícil, os artigos são bastante explicativos, não é? O 383 e o 384, mas é muito relevante linkar o assunto. Ó, no momento da sentença é que o juiz age em emendatio e em mutatio. Também é relevante analisar o 386, porque o 386 é o artigo da absolvição, não é? E aí nós encontramos 7 incisos no artigo 386, todos eles tratando das possibilidades de absolvição. Se os senhores forem pedir para que o réu seja absolvido no 386, terão que dizer qual é o inciso correto. Portanto, tem que ter uma análise bastante criteriosa, não é difícil, não é? O inciso primeiro diz respeito à inexistência do fato, o fato que não existiu, uma invenção da vítima, não é? Um fato inexistente. O inciso mais corriqueiro é o inciso terceiro, no sentido de que existe um fato, mas esse fato é atípico, esse fato não é criminoso, esse fato não se enquadra na lei penal, né? Então o sujeito está sendo acusado de alguma coisa que não é crime, é atípico, quando o fato for atípico é o inciso terceiro. E também, bastante importante, o inciso sexto, que fala das excludentes de ilicitude e de culpabilidade. Causas que excluam o crime, excludentes de ilicitude, ou isente o réu de pena, as excludentes de culpabilidade. Não, vejam só, hein? Não se tira de lado os outros incisos. Pode cair qualquer um dos incisos, mas esses aos quais eu me referi são os que têm uma tendência maior de cair, sem dúvida nenhuma. Principalmente o inciso terceiro. Então, quando você for pedir uma absolvição, ou numa apelação, você vai pedir, o réu foi condenado, você quer que ele seja absolvido, tem que olhar direitinho qual é o inciso para ser aplicado do 386. De acordo? Também é relevante o 387, porque o 387 é o artigo da condenação. Tem algumas características aí, em termos de perguntas, eu gostaria que os senhores ficassem atentos a uma regra relativamente nova na legislação e que acrescentou algo ao artigo 387. Olhem no artigo 387. Quantos incisos nós encontramos aí no artigo 387? 6 incisos. Muito bem. Agora, olha só que interessante. O inciso... 6 incisos, tudo bem. Agora, no que diz respeito ao parágrafo, não é? O parágrafo 2º, olha só, ele foi acrescentado pela Lei 12.736 de novembro de 2012. Então é relativamente novo, ainda não caiu na prova. O que é esse parágrafo 2º aqui, que foi acrescentado muito recentemente na legislação? O juiz, ao condenar o réu, ele já pode, na condenação, fazer o cálculo de detração. O que é isso? O tempo que a pessoa ficou preso provisoriamente. Então, se, por exemplo, durante o processo ele ficou preso, na hora de ser condenado, o juiz, para efeito da condenação, já pode descartar, descontar aquele tempo de prisão provisória. E por que isso é relevante? Para a fixação do regime. Imagine, por exemplo, não é incomum, hein? Por um roubo que seja, o juiz fixou a pena em 5 anos e 4 meses. Muito comum, roubo majorado, 5 anos e 4 meses. Com 5 anos e 4 meses, só dá regime semiaberto. No máximo, regime semiaberto em favor do réu. Porque para ser regime aberto tem que ser até 4 anos. Agora, imagine que durante o processo ele ficou preso por mais de 1 ano e meio. 1 ano e meio ficou preso. Então, na hora que condena, o juiz desconta esse tempo de prisão dos 5 anos e 4 meses, a pena vai ficar abaixo de 4 anos. Então, ele pode fixar o regime aberto? Pode.
de acordo com a redação do parágrafo 2º do artigo 387. Então fiquem atentos, na hora de condenar, o juiz pode já descontar o tempo de prisão provisória, uma detração, para fixar o regime adequado ao tempo que ele realmente tem que cumprir de pena. É um assunto que ainda não caiu na segunda fase, mas que eventualmente pode cair para os senhores. Ok? Na sequência, nós temos aqui os procedimentos. Os procedimentos. O tema procedimentos é relevante. Os procedimentos começam no 394. Quais são os procedimentos que nós temos? Nós temos o procedimento comum e os procedimentos ditos especiais. O procedimento comum pode ser de 3 categorias: o ordinário, o sumário e o sumaríssimo. É o que conta no próprio artigo 394. Ordinário, sumário e sumaríssimo. E os procedimentos especiais? Os procedimentos especiais, alguns deles estão no Código de Processo e outros estão em legislações esparsas. Muita atenção, porque não é o fato que nós tenhamos uma lei especial para ter um procedimento especial. Há muitas leis que não falam de procedimentos, aí segue o procedimento comum. Agora, algumas leis, por exemplo, a lei de drogas, ela além de falar dos crimes, também traz procedimento, portanto, procedimento especial. Então, repetindo, procedimento pode ser comum, ordinário, sumário e sumaríssimo, ou especiais, que estão no Código e estão também em legislações esparsas. Olhando para qualquer crime, como é que nós vamos saber qual é o procedimento a ser seguido? Primeiro, nós vamos olhar se aquilo não é uma infração de menor potencial ofensivo, se a pena não é até 2 anos, se é G-crime. Porque se for G-crime, pena, não interessa a natureza do crime, se for até 2 anos, é G-crime. E segue o procedimento sumaríssimo. Só não segue o procedimento sumaríssimo nunca a Lei Maria da Penha. Isso é uma tônica, não se aplica a Lei 9.099 para a Lei Maria da Penha. Mas, enfim, se a pena for até 2 anos, seria o procedimento sumaríssimo. Para aferir esses até 2 anos, nós temos que pegar a pena máxima. E pena máxima, contando, por exemplo, concurso de crimes. Se tiver um crime com pena de 1 ano, é G-crime. Se tiver outro crime com pena de 2 anos, é G-crime. Mas se somar os dois, já não é mais G-crime. Então, para efeito de G-crime, você tem que somar a pena máxima, para saber a máxima. Se for até 2 anos, é G-crime, salvo Lei Maria da Penha. Tudo bem? Agora, se não for, se a pena for superior a 2 anos, você verificará se é um procedimento especial. E quais os procedimentos especiais que você tem que ficar atento? Júri, você tem que olhar se é júri, está no Código de Processo Penal, do artigo 406 até o 497, bastante artigo do júri, é o procedimento especial mais importante que nós temos. Você tem que olhar se não se trata de um procedimento de funcionário público, para crimes funcionais, que também é um procedimento especial. Procedimento de crimes contra a honra, também é um procedimento especial. Propriedade imaterial, vou repetir todos eles, propriedade imaterial. E fora do Código de Processo, lei de drogas. Então vamos nos ocupar de 5 procedimentos especiais. Repetindo, júri, funcionário público, honra, propriedade imaterial e drogas. Tem outras leis esparsas que falam de procedimentos especiais, não é? Mas que não seria o caso de cair na OAB. Tudo bem? Compreendido? Gravem. Na verdade, todos estão aí no Código de Processo, o único que está fora é a lei de drogas. Se você tiver dúvida, é só olhar no Código de Processo, relembrando. Tudo bem? Então, ó, primeiro passo, vamos olhar se é G-crime. Se a pena for até 2 anos, é procedimento sumaríssimo. Se não for, vamos olhar se é especial. Se não se enquadrar em nenhum dos especiais, então aí nós temos que ver se é ordinário ou sumário. Será o procedimento ordinário se a pena máxima for de 4 anos para cima.
maior ou igual a 4 anos. Se for maior ou igual a 4 anos, o procedimento será ordinário. Se a pena máxima for inferior a 4 anos, será sumário. Inferior a 4 anos, sumário. Acima, 4 anos ou mais, ordinário. Por que é relevante saber isso? Porque, senhores, imagine o seu problema. Se você descobre no seu problema qual é o procedimento, você já vai saber rigorosamente qual é a sequência dos atos. Então é só ir mapeando. Bom, o problema, o que já aconteceu? Já passou por essa etapa, por aquela, qual que é a próxima etapa? Pronto, já conseguimos aferir adequadamente ali toda a sequência. Sem contar que se descobrirmos que o procedimento é do júri, a competência é do júri. Se descobrirmos que é do GCRIM, a competência será do GCRIM, o que torna também esse assunto bastante relevante. Compreendido? O procedimento básico para todos os outros é o ordinário. Não é difícil, ele está a partir aí do 394, até o 405, fala do procedimento ordinário, que é bastante relevante, é só seguir os passos. E como já mencionamos em aulas precedentes, se algum outro procedimento qualquer tiver alguma lacuna, a solução sempre será dada pelo procedimento ordinário. É aquilo que consta no artigo 394, parágrafo 5º. O parágrafo 5º do 394 fala exatamente isso. Se tiver algum tipo de lacuna no sumário, sumaríssimo ou especial, então a solução é o ordinário. Vamos buscar a solução, é a solução que você também vai buscar, se tiver alguma lacuna no outro procedimento. Compreendido? Daí é só olhar a sequência dos atos, que o procedimento não é difícil de seguir. Agora, uma questão de inteligência. O procedimento do júri, por exemplo, ele tem quase 100 artigos. Se eventualmente, senhores, olha só, se eventualmente cair alguma pergunta acerca do plenário do júri, algum problema que ocorreu no plenário do júri, sei lá, alguma briga, alguma confusão, um não esclarecimento, por exemplo, o jurado não foi esclarecido adequadamente, você tem que procurar a solução no procedimento do júri, correto? Só que você não vai começar do comecinho, do artigo 406 para frente. Como nós estamos falando de um problema do plenário, o plenário está muito mais próximo do fim do que do começo. Dá para entender? Então, a inteligência manda, na hora de procurar, pega os últimos artigos do júri e vai descendo, procurando, tentando encontrar o momento ideal ali do plenário, o momento em que a celeuma poderá ser resolvida. Senão você perde muito tempo de bobeira. Começando pelo artigo 400, não, eu começo do começo, vai do 406, até chegar na solução. Falamos, por exemplo, falamos em outra aula, não podem ser juntados documentos no plenário do júri, não é isso? Tem uma regra, essa regra não está próxima do 406, ela está próxima do 489, na verdade é o 479 que fala sobre isso. Então é mais fácil você começar lá do fim e descendo até encontrar, não é do que começar ali do começo para seguir. Pensa assim, porque tudo que a gente economizar de tempo na prova vai ajudar, até para localizar as coisas. Tudo bem? Compreendido até aqui? Legal. Na sequência, nós temos a questão das nulidades. Olhem aí, a partir do artigo 563. Abram o 563. O artigo 563 do CPP, ele já dá uma regra importante dizendo que não há nulidade sem prejuízo. Tem que ter prejuízo para ter nulidade. Nulidade, o que é? É um vício processual que gerou prejuízo. É algum ato processual que foi mal feito e gerou prejuízo e por isso ele deve ser refeito.
Quando a gente pede para anular, não significa que a gente vai simplesmente apagar. Não, anular é voltar no tempo para corrigir e começar dali em diante. Só que quando você anula um ato, você anula todos os seguintes, né? Então, por exemplo, se a denúncia, que é a petição inicial, tiver um vício, quando você anula o processo, você vai anular ele completamente, aquilo que se fala de ab início, né? Desde o início. E aí anula, o promotor tem que fazer uma nova denúncia, desta feita correta, e começar tudo de novo. Tudo aquilo que foi feito se perdeu. Testemunhas, etc. Né? Agora, cuidado, que se o processo for anulado porque a defesa pediu, né? Imagine, o réu foi condenado, e aí o réu apelou e pediu para anular o processo, e aí o processo foi anulado. Nesse novo processo, a pena não pode ser maior do que a anterior. No máximo, ela tem que ser igual, porque isso seria reformatio impejus indireta. Por que reformatio impejus indireta? Porque num primeiro momento, o réu ganhou o recurso. Ele queria que anulasse o processo e foi anulado o processo. Correto? Só que num segundo momento, esse novo processo foi pior, não pode ser pior. Esse novo processo, no máximo, tem que ser igual ao anterior, porque senão seria reformatio impejus indireta. Na verdade, não podemos ter nem reformatio impejus direta nem indireta. Direta é aquela, só o réu recorre e ele é prejudicado. Não pode. Reformatio impejus indireta, só o réu recorre, anula o processo e o novo processo é pior. Também não pode. Compreendido? Uma pergunta que às vezes cai na OAB, já caiu algumas tantas vezes. Muito bem. O artigo 564 é o artigo básico para as nulidades. É um artigo gigante, um artigo macro. Percebam que ele tem 4 incisos, sendo que o inciso 1º fala de algumas espécies de nulidade, o inciso 2º outras, e o inciso 3º, então, é gigantesco. Porque ele fala da linha A, B, C, D, E, F, G, quase vira o alfabeto, falando de alíneas. Chega até a letra P, de pato. Então é bastante grande, né? Agora, nós conseguimos perceber aí na redação do artigo 564 que o legislador ele queria esgotar o assunto. Tanto é que ele foi bastante prolixo, foi falando, e as letras do alfabeto já estavam acabando, até que então eles criaram o parágrafo, o inciso 4º. Porque o inciso 4º é genérico, é tipo um tapa-buraco. Se você, quando tiver alguma nulidade, tenta achar no inciso 1, inciso 2 e inciso 3. Se você não achou, inciso 4º, porque o inciso 4º fala de algum erro de formalidade do ato, qualquer ato, né? É bastante genérico. O inciso 4º, a rigor, caberia em qualquer tipo de nulidade. Mas primeiro você tenta as especiais do inciso 1º, 2º e 3º, e se não der, aí você joga no inciso 4º. Outra questão bastante discutida é a seguinte: professor, eu tenho uma nulidade, sempre eu tenho que fundamentar no artigo 564? Não. Por exemplo, você tem um vício no interrogatório. O réu não foi interrogado, sei lá, ou foi interrogado inadequadamente. Pô, esse ato está viciado e prejudica, notoriamente prejudica o réu. Você não precisa se basear no 564 para pedir a nulidade. Você pode se basear no artigo 185, o artigo do interrogatório. Você vai lá e diz, olha, o artigo que fala do interrogatório foi violado. Então, quando um artigo de lei, qualquer um, é violado, nós temos uma nulidade, né? Um vício, se gerar prejuízo evidente. Compreendido? A Constituição Federal traz princípios, garantias, princípio da ampla defesa, do contraditório, etc. E se for violada a Constituição Federal, nulidade,
Nulidade, por vício à Constituição. Não precisa exatamente fundamentar no 564. É claro que pela atual característica da prova, né, tudo que você puder para fundamentar, melhor. Vai fundamentando tudo que der para fundamentar. Então, se você tem o 564, vá para o 564 e fundamente. Mas se você verifica que um artigo foi violado, já é o suficiente para caracterizar a nulidade. Pois não. Há uma maneira mais fácil de localizar relativa e absoluta? Ah, uma maneira. A colega pergunta sobre a possibilidade de verificar qual que é a nulidade relativa e qual que é a absoluta. Antes de mais nada, a OAB ela não se preocupa com isso. Por quê? Porque quando tem uma nulidade, é porque você pode argumentá-la. Então, seja nulidade relativa ou absoluta, é uma nulidade, dá para argumentar, porque se já tivesse passado o tempo para argumentar, não cairia na prova. Então, eles não discutem muito se é relativa ou absoluta. Mas o próprio código, ele fala sobre isso. Observe nos artigos seguintes. Observe nos artigos seguintes ao 564. Nós encontramos no artigo 571 algumas regras, dizendo assim, ó, as nulidades deverão ser arguídas. As da instrução, no processo de competência do júri, nos prazos que se referem no 406 tal, e assim por diante. Então ele dá prazo, etc. Né? Está falando das nulidades e não sei o quê. Agora olhem o 572. O 572, senhores, ele fala das nulidades relativas. Ele diz quais são as nulidades relativas. Porque ele diz assim: as nulidades previstas no 564, inciso 3º, D e E, segunda parte, G, H, não é? E inciso 4º, considerar-se-ão sanadas. Espera aí. Qual é a espécie de nulidade que pode ser sanada? A nulidade absoluta não considera-se sanada. Então, quando o 572 fala que essas podem ser sanadas, ele está dizendo quais são as relativas, mas aqui também tem um perigo. Cuidado. Então, se pergunta, qual é a nulidade relativa? 572. Ela considera-se sanada se não for arguída no prazo do 571. Então, as relativas são essas. Acontece que essa é a redação do Código de Processo, que é antigo. Posteriormente ao Código de Processo veio a Constituição Federal. E a Constituição trouxe regras, garantias, princípios. O entendimento moderno e aplicado à OAB já caiu. É de que se a nulidade feriu a Constituição Federal, ainda que o Código de Processo tenha dito que é relativa, ela é absoluta. Entenderam? O Código de Processo diz quais são as relativas. Mas se feriu a Constituição, o Código de Processo pode falar qualquer coisa. Feriu a Constituição, a nulidade é absoluta. Porque a Constituição traça normas de regra erga omnes, que traz um prejuízo presumido, não é? E as nulidades que se presumem o prejuízo são as nulidades absolutas. Esse é o entendimento moderno. Mas, repito, isso não tem caído na segunda fase da OAB, essa discussão, quando é relativo e quando é absoluto. Tudo bem? Compreendido? Até tem um monte de súmulas falando, né? A nulidade assim é relativa, assim é absoluta. Tem várias súmulas falando sobre esse assunto. Muito bem, o próximo tema são os recursos, o último tema que nós vamos abordar aqui. Começa no artigo 574, e perceba que do artigo 574 até o artigo 580, do 574 até o 580, nós temos a chamada parte geral dos recursos. Parte geral.
Essas regras do 574 até o 580 servem para qualquer recurso. Tudo bem? São normas genéricas. Daí, são fontes de perguntas. Por exemplo, já vi perguntar acerca da extensão da decisão de um recorrente para o outro que não recorreu. Imagine que nós temos dois réus, um recorreu e outro não. O recurso desse que recorreu pode se estender ao outro? Pode beneficiar o outro? Sim, isso chama efeito extensivo. Procurem aí um pouco, alguns segundos para você procurar, bate o olho. Nessas regras, são regras gerais, e elas devem estar presentes por aí. Professor, Pois não? pode ser chamado também de longa-mão? Não é muito conhecido dessa forma. Então, a regra ao qual eu me refiro está no artigo 580, não é? Olha só, no caso de concurso de agentes, pessoas, né? A decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros. Tudo bem? Esse é o efeito extensivo, passando para o corréu não recorrente. Uma regra que se encontra aqui na parte geral dos recursos. Uma regra que serve, portanto, para todos os recursos. Compreendido? Depois dessa parte geral dos recursos, o Código de Processo começa a falar dos recursos em espécie. O primeiro dos recursos é o RESE, artigo 581. Já falamos sobre ele, o rol é taxativo, os casos que cabem o RESE, decisões, despachos e sentenças, mas sempre da primeira fase, né, da primeira instância, nunca da segunda instância para frente. Só que o 581 não esgota o RESE, tem muitos outros artigos, então se eventualmente, é a dica, cair para os senhores um RESE que tem chances de cair, você deve olhar todos os artigos. Não são muitos, mas tem que saber tudo. Tem que fazer um RESE bem feito. Correto? Tem aí qual é o prazo, por exemplo, não está no artigo 581. Está em artigos para frente. Olha aí o 586. O recurso voluntário poderá ser no prazo de 5 dias. O juízo de retratar as razões, 588, prazo de 2 dias, contra-razões também. Juízo de retratação, 589. Então, são muitos artigos que você pode aproveitar esses artigos e adicionar qualidade à sua petição. O mesmo se refere à apelação, que é o próximo recurso, a partir do 593. Já falamos sobre ela, a fundamentação da apelação é o 593, mas cuidado, porque também nós temos o 416 falando desse assunto. Lá do júri, né, decisão de impronúncia de absolvição sumária. No GCRIM o artigo é outro, que é o artigo 82 da Lei 9.099, não é? Mas a base é o 593, legal. Mas também os artigos na sequência falam outras regras, por exemplo, o prazo das razões e das contrarrazões está no artigo 600, que é o prazo de 8 dias. Então, você vai fazer uma apelação, tem que saber tudo sobre ela. Mapeie, não é? Fique atento, não deixe escapar nada. O próximo recurso seria o protesto por novo júri, do artigo 607 e 608, mas foi revogado. Então não existe mais protesto por novo júri. E aí no 609, fala dos processos de julgamento dos recursos de apelação e em sentido estrito nos tribunais, né? Então o 609, parágrafo único, fala dos embargos infringentes e também dos embargos de nulidade. Um artigo relevante. Embargos infringentes e de nulidade, 609, parágrafo único. O próximo recurso são os embargos de declaração,
do 619 e 620, mas relembrando, embargos de declaração de acórdão, não é? De acórdão, não de sentença, porque de sentença é o 382, aqui é de acórdão. No 621, nós encontramos a revisão criminal. A revisão criminal 621. Por isso, senhores, que a doutrina mais antiga dizia que a revisão criminal era um recurso, porque está aí no meio dos recursos. Ó. É um dos capítulos deste título relacionado aos recursos. Só que a revisão criminal está aqui de forma imprópria. Porque a revisão criminal não é um recurso, é uma ação de impugnação, uma ação própria da defesa. Só a defesa pode entrar com a revisão criminal. Não é? Só que, o motivo da revisão criminal é 621, a competência é o 624, o pedido 626. Revisão criminal é muito tranquilo de fazer. Tudo bem? Só que é uma peça autônoma, uma ação, uma petição inicial. Tratada aqui, né, no meio dos recursos, mas não é um recurso. O artigo 632 e seguintes fala do recurso extraordinário, revogado, porque o recurso extraordinário é tratado pela Constituição Federal, não aqui mais pelo Código de Processo, né? Depois vem a carta testemunhável, que não tem chance nenhuma de cair. E por um simples fator, ela é muito simples, a carta testemunhável ela só cabe quando for negado seguimento ao recurso em sentido estrito ou ao agravo em execução. Negado seguimento. Imagina, por exemplo, que alguém entrou com um recurso em sentido estrito e o juiz disse, está intempestivo. Nega o segmento. Mas aí você vai fazer a conta das datas e ver que está tempestivo. Então a forma de fazer seguir é por carta testemunhável. É o único jeito. Agora, isso não vai cair na prova? Vai cair um problema lá dizendo que o juiz achou que era intempestivo, mas na verdade é? Você vai discutir isso na prova? Não vai, né? Mas é importante saber que existe a carta testemunhável, que está ali, tem umas características, né? Qualquer coisa, uma pergunta, você vai nesses artigos 639 seguintes e você consegue destrinchar com naturalidade o que seria a possibilidade de carta testemunhável. Mais à frente falaremos das peças que nunca caíram e que nunca vão cair, mas vamos falar sobre isso. E depois o habeas corpus, que também, tal qual a revisão criminal, está aqui de forma imprópria, né? O habeas corpus também não é um recurso. O habeas corpus também é uma ação de impugnação, uma ação impugnativa. Não é? Uma ação curiosa, porque o habeas corpus ele cabe em qualquer dos momentos. Cabe no momento 1, 2, 3 ou 4, qualquer desses momentos cabe o tal do habeas corpus. Correto? O habeas corpus tem o seu fundamento principalmente no artigo 648, porque o 648 fala com a coação considerar-se-á ilegal. Então, toda vez que nós tivermos uma coação ilegal assim dita aqui pelo 648, já caberia habeas corpus. Também vale lembrar que o habeas corpus é chamado de remédio constitucional, né? Então ele também está previsto na Constituição Federal, também segue os seus passos lá. De acordo? Então, senhores, conforme eu disse, o Código de Processo Penal, ele é muito didático. É só ter um pouco de paciência, é só usar a inteligência, usar os índices, e procurando o índice da frente, que é o chamado índice sistemático. Ele dá um panorama do que tem no Código de Processo. Às vezes, a gente esquece de um capítulo, esquece que existia um determinado assunto no CPP. Mas se você for olhar o índice da frente, o índice sistemático, ele clareia as ideias. Fala assim, nulidade, eu não lembro onde está, aí vai lá, tem um capítulo próprio para isso, né? Então é só ter regramento. O grande problema da prova é a adivinhação.
adivinhação. Aquilo lá que você fala assim, isso deve ser ali. Não tem essa de deve ser ali. Tem que ser, tem que ter certeza das coisas. Não deve, não tem que chutar, tem que ir atrás, não é? Com certeza, para te dar a sustentação necessária para fazer a prova, né? Então, não é difícil o código de processo, vai ajudá-los, vocês vão ver que vão tirar de letra isso daí. O próximo tema desta noite é exatamente o momento 4. Então vejam só. Nós temos 4 momentos processuais. Quatro momentos processuais. A rigor, nós temos o momento 1, que é aquele que antecede o recebimento da denúncia ou queixa. O momento 2, que é aquele que intermedia o recebimento da denúncia ou queixa e a sentença. O momento 3, que é aquele que vai da sentença ao trânsito em julgado. E o momento 4, que é aquele após o trânsito em julgado. É desse momento que nós vamos falar agora. O que pode cair, como identificar, quais são as peças pertinentes com as suas características, ok? As principais peças do momento 4, elas dependem de um fator exclusivamente. Se nós estamos falando de execução penal ou não. Então imagine que você tenha um problema. Nesse seu problema, você deve colocar uma linha histórica. Você deve dizer aqui tudo o que aconteceu no seu problema. Primeiro, alguém falou isso, aí foi processado, aí o juiz decidiu, aí o Ministério Público se manifestou. Tem um monte de situação lá. Até que você encontra o último ponto, a última coisa que aconteceu no problema. Nessa sequência cronológica, tem um último detalhe. E você vai ver se esse último detalhe veio antes do recebimento da denúncia ou queixa, antes da sentença, após a sentença, ou após o trânsito em julgado. Se você descobrir que esse último momento é aqui, após o trânsito em julgado, nós estamos no momento 4. E vejam só, o processo de conhecimento terminou. Teve sentença que transitou em julgado. Morreu o assunto. Só que quando transita em julgado o processo de conhecimento, começa o processo de execução. Então pode ser que o problema dê ênfase a esse processo de execução. Esse processo que começa aqui no momento 4. Falando como está sendo o cumprimento da pena do réu, né? Qual é o comportamento, quanto tempo ele já cumpriu, né? Se ele trabalha, se ele não trabalha, se ele já indenizou, se ele fez isso, se ele fez aquilo. Um monte de regra acerca da execução. Então, senhores, você olha, estou no momento 4, é certeza, já teve sentença, já teve trânsito em julgado. Vamos ver se está falando da execução penal. Se é execução, se for execução penal, nós poderemos ter um pedido na execução, já vou explicar, ou um agravo em execução. Vejam só. Alguns alunos já me questionaram, professor, a peça da execução não é o agravo? Não, peraí. O recurso da execução é o agravo. Então, a partir do momento que você tem uma decisão do juiz da vara das execuções, negando um benefício, concedendo um benefício, enfim, uma decisão do juiz da vara das execuções, dessa decisão cabe agravo. Essa decisão de sentença do juiz.
decisão do juiz da vara das execuções. Cabe agravo. Compreendido? Agora, se você não tem uma decisão do juiz das execuções, não é agravo. Você vai agravar do quê? Então, às vezes, o problema narra que o seu cliente já cumpriu não sei quanto de pena, tem bom comportamento, só que ele não pediu nada. Não dá para você agravar. Aí você tem que pedir. Você tem que entrar com um pedido, uma petição simples, direcionada ao juiz da vara das execuções, dizendo lá que o fulano já qualificado nos autos da execução vem requerer tal coisa, com base no artigo tal, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos, e aí explica lá o porquê que ele merece determinado benefício. É um pedido na execução. Senhores, o artigo básico, para que vocês saibam exatamente o que podem pedir na execução, é o artigo 66 da LEP, da Lei de Execução Penal. O artigo 66 da LEP, ele fala do que o juiz das execuções pode decidir. 66. O que o juiz da execução pode decidir? Está lá no 66. Se o juiz da vara das execuções pode decidir sobre tudo aquilo que está no 66, significa que você, advogado, pode pedir tudo que está no 66. Petições rigorosamente iguais, só mudando o nome e mudando o fundamento. Então, por exemplo, você quer a progressão? 66 te dá. Você quer o livramento condicional? 66 te dá. Você quer a transferência do preso de um presídio para outro? 66 te dá. São pedidos singelos, simples, que antigamente caía muito mais na OAB do que hoje em dia, mas pode cair. E, aliás, vejam só o que eu vou dizer. Em termos de peça principal, aquela que vale 5 pontos que você tem que redigir, na OAB não tem caído. Pode cair um agravo, pode cair um pedido, sem dúvida nenhuma. Mas não tem caído. Entretanto, as perguntas têm caído. Perguntas da execução têm caído. Fiquem atentos. Tenham essa lei de execução na mão. Na próxima aula nós falaremos das leis especiais e vamos dar ênfase à LEP. Tem que conhecer a LEP. Tem que ficar atento porque alguma coisa pode cair da LEP. Tudo bem? Então, ó, pedido na execução. Como seria a estrutura de um pedido na execução? Bom, primeiramente, você vai endereçar para a primeira instância, correto? Afinal de contas, o juiz da vara das execuções, ele está na primeira fase, está na primeira instância. Então, você vai mandar lá para o juiz da vara das execuções, não tem segredo. No preâmbulo, você vai dizer o nome do seu cliente, mas já vai dizer, não precisa qualificar, porque ele já está qualificado nos autos da execução. Se começou a execução, ele está qualificado. Por seu advogado, vem requerer alguns dos benefícios previstos no 66. Com base no artigo 66, pode ser o 66, aí você veja qual o inciso adequado, a linha adequada. Pelos fatos e fundamentos a seguir expostos, na narrativa dos fatos você vai dizer exatamente o que aconteceu, o quanto ele cumpriu, o comportamento deles. É fato isso, não é direito, é fato. Isso aconteceu de verdade. E depois você vai enquadrar esses fatos no direito. Dizer, olha, pelo fato dele ter cumprido tanto de pena e ter bom comportamento, ele merece tal coisa. Porque o artigo X fala sobre isso, o artigo Y, a súmula, não sei o quê, fala sobre esse assunto, então ele merece. É o direito. E na hora de pedir, poxa, a peça chama pedido na execução. Você vai pedir o quê? Um pedido. Se a peça é um pedido, o seu pedido, o que é? É um pedido. Hã? O pedido é um pedido. Isso é realmente filosófico, né? Então vai, peça, pedido de progressão. O que você vai pedir lá no final?
A progressão. Pedido de livramento. O que você vai pedir lá no final? O livramento. E assim por diante. Né? Correto? Agora, tem muito mais chance de cair para os senhores um agravo. Porque dentro do agravo, olha só que interessante, dentro do agravo há um pedido que foi negado. Então, a historinha seria a seguinte, ele está cumprindo pena, tal, aí tem bom comportamento, não sei o que, pediu o livramento. Só que o juiz negou sobre esse argumento, aquele argumento. Então tem uma decisão judicial. Dessa decisão você entra com agravo. Então o agravo é uma peça mais robusta do que um simples pedido. Porque aí já é um recurso com as características que eu já vou falar para os senhores, né? E além de todas essas características de um recurso, lá dentro tem um pedido de livramento, um pedido de progressão, que já tinha sido negado na primeira instância. Então a chance de cair um agravo é muito maior. Em termos de estrutura, como é um agravo? Bom, primeiramente que o agravo é um recurso como qualquer um dos outros. Você tem uma peça de interposição e você tem as razões. Tem que apresentar os dois ao mesmo tempo. Interpõe apresentando razões. Todo recurso, ele deve ser interposto na instância que deu a decisão. Quem deu a decisão foi o juiz da vara de execuções, então lá na peça de interposição você vai mandar para o juiz das execuções, que é o órgão ACO, não é isso? Juiz da execução. Só que lá no meio da interposição, você tem que pedir que as razões sejam encaminhadas para a superior instância. Acima da vara das execuções criminais, nós teríamos ali o Tribunal de Justiça, em regra. Tribunal de Justiça. Não é? Tudo bem? Como qualquer recurso, na interposição tem 4 itens que não podem faltar. Quais os 4 itens? Interpor o recurso, que no caso aqui é o agravo, com fundamento no artigo 197 da LEP, da Lei de Execução Penal. Fundamento do agravo é 197 da LEP. Tem que requerer que as razões inclusas sejam encaminhadas para um tribunal, no caso, o Tribunal de Justiça em regra. Só que há de se lembrar que o agravo segue as mesmas características de um outro recurso mais antigo que já existia na legislação. Segue as características de qual recurso? Do rese. O agravo ele tem as mesmas características do rese. E é marcante lembrar que cai na prova, vale ponto, uma característica diferenciada do rese, qual que é? Juízo de retratação. Então, se o rese tem juízo de retratação, o agravo também tem. Então, seria um 5º item. Você tem que entrar com o agravo, tem que falar do artigo do agravo 97 da LEP, tem que pedir que as razões sejam encaminhadas para o tribunal, mas além disso tem que falar do juízo de retratação. Só que tem um detalhe, não tem artigo. É aquilo que eu já falei. O juízo de retratação no rese está no 589. E o juízo de retratação no agravo não está em artigo nenhum. Por quê? Porque esse é um entendimento doutrinário. Não vá fundamentar no 589, porque o 589 se refere ao rese, não se refere ao agravo. Então a doutrina que diz, olha, o agravo segue as mesmas características que o rese, mas a lei não fala isso. A lei não diz, aplique o artigo 589. Compreendido? No rese você fala do 589, no agravo você fala do juízo de retratação. Diga. Professor, mas aqui faz uma referência ao 529 do CPC. E aqui cabe o juízo de retratação. Caberia fundamentar nele? É mesmo. O colega fala do CPC, né? Que no CPC também teria o juízo de retratação. É a mesmíssima coisa. Então, para fundamentar no CPC, é melhor você se fundamentar no CPP, no 589. Mesma coisa, é entendimento doutrinário, jurisprudencial, mas não tem nenhum artigo de lei que vincule uma coisa a outra.
Tudo bem? Eles não podem exigir. Eles não podem dizer, fundamente no 589. Tudo bem? Correto? A dúvida, ficou em dúvida, coloca. Mas o correto é não colocar. No que diz respeito às razões, aí já não tem segredo nenhum. 3 itens que não podem faltar, quais sejam? O nome das razões de agravo, ou razões de agravo em execução. Não é minuta, hein? Minuta é nocível. Que é razões de agravo, ou razões de agravo em execução. Depois, agravante, que é quem está entrando com recurso. Agravada, que é a justiça pública. Muita cautela com isso. Por quê? A ação penal pode ser privada? Pode ou não pode? Pode. Mas a execução nunca é privada. Ainda, imagine que a pessoa foi processada através de uma queixa-crime, por um crime lá de calúnia, difamação, injúria, sei lá, né? E aí ela foi condenada. A execução é pública. Não existe execução privada. Então, a agravada nunca pode ser a vítima. Agravada é a justiça pública. Tudo bem? E as saudações de praxe. Egrégio do tribunal, colém da Câmara, né? Se for o TJ, de outros julgadores. Compreendido até aqui? Tudo tranquilo? Legal. Posteriormente, eu vou falar de uma regrinha acerca da Justiça Federal, porque tem uma súmula que já caiu na prova sobre a possibilidade de Justiça Federal nas execuções. Posteriormente eu vou falar sobre isso, fiquem atentos. É a súmula 192 do STJ, mas quando falarmos de súmula, vamos dar ênfase a esse detalhe. Ok? Depois que você fez essa introdução nas razões, aí vem fatos, direito e pedido. No que diz respeito ao pedido, como o agravo é um recurso, sempre comece dizendo para dar provimento ao recurso, ou até especificamente dar provimento ao agravo, pode falar assim, ou conhecido e provido, né? Para reformar a decisão e dar uma decisão contrária. Se ele negou o livramento, é para conceder o livramento, se ele negou a progressão, é para conceder a progressão, e assim por diante. Tome cuidado, porque se for livramento condicional, você pede a expedição de carta de livramento. Toda vez que é concedido o livramento condicional, uma vez que é concedido o livramento condicional, deve ser expedida a carta de livramento. Expedido o livramento condicional no pedido. Né? Assim como, é porque tem muitas pessoas que pediriam alvará de soltura. Até na OAB passaria isso muitas vezes batido, né? Mas o certo não seria pedir alvará de soltura, seria carta de livramento. A concessão do livramento condicional com a expedição de carta de livramento. Esse seria o termo adequado para o livramento condicional. Compreendido? Então, em suma, você está lá no momento 4, olha para ver se é execução. Se está falando alguma coisa da execução. Se for a execução, o que pode ser? Um pedido na execução, ou se tiver uma decisão do juiz da vara de execuções, agravo. Compreendido? Tudo bem? Tudo certo? Pois não. Não entendi. Repete o texto. Se não for sentença, se for um recurso. Continuo sem entender. Repete o final. Se for no livramento condicional. Se for no tempo 4, execução. Não, então vamos lá de novo. Momento 4, você vai ver se é alguma coisa da execução, se está contando a execução. Se for alguma coisa da execução, você vai pedir, vai entrar com o pedido, olhar o 66 da LEP e entrar com o pedido.
Agora pode ser que tenha uma decisão. Decisão não significa sentença. Decisão do juiz das execuções. Que decisão? Negando uma coisa, concedendo uma decisão. O juiz deu um despacho, deu uma decisão. Dessa decisão cabe agravo. Dessa decisão cabe agravo. Tudo bem? 197 da LEP. Agora pode ser que você esteja no momento 4. Você está aqui no momento 4. O seu problema indica que você está no momento 4, que já transitou em julgado, não é? E você está no momento 4, mas não conta nada da execução. Não fala nada da execução. Não diz quanto tempo está cumprindo de pena, não fala do comportamento, não fala nada da execução. Se não falar nada da execução, é sinal de que o problema está aqui atrás. Tem algum erro aqui atrás. Nós estamos aqui no momento 4, mas o erro está lá atrás. Só que esse trânsito em julgado, senhores, impede que a gente recorra, não é? Então só tem uma forma de impugnar aquilo que ficou para trás. Entrar com uma revisão criminal. A revisão criminal, ela se presta exatamente a isso. A impugnar uma decisão transitada em julgado, que já não cabe mais recurso. Então você tem a chance de revisar. Não é? Conforme verificamos agora há pouco, a revisão criminal está a partir do artigo 621. E a revisão criminal é uma ação, sim, mas é uma ação exclusiva da defesa. Porque não existe revisão em favor da sociedade. Só existe revisão em favor da defesa. Vamos imaginar que o réu foi indevidamente absolvido. Transitou em julgado. Isso pode ser mudado, mesmo com novas provas, mesmo que o réu confesse? Não. Porque não existe revisão em favor da sociedade. A revisão é sempre em favor do réu, em favor da defesa. Por isso, um pressuposto para se entrar com revisão criminal é uma sentença condenatória transitada em julgado. Para que a sua revisão criminal seja aceita, tem que ter esse pressuposto, ou seja, uma sentença condenatória transitada em julgado. Tudo bem? Pois não. É uma boa pergunta. A colega pergunta, e se ele foi absolvido, mas ele gostaria de mudar a fundamentação da absolvição? Não caberia uma revisão criminal? Não. Só sentença condenatória. Vamos imaginar que o réu foi, seguindo essa linha de raciocínio, que o réu foi absolvido porque ele tem problemas mentais. Então aí nós entramos naquela chamada absolvição imprópria, em que absolve o réu e aplica medida de segurança. Pode entrar com a revisão criminal? Não. Tem que ter condenação. Tem que ter condenação. Agora o detalhe é que essa condenação, curiosa, muito importante isso que eu vou dizer, pode ser inclusive do tribunal do júri. Porque nós vimos que o tribunal do júri tem a soberania dos veredictos, não é? Lembra? Que o jurado decidiu, só outro jurado pode revisar. Em revisão criminal, o Tribunal de Justiça pode revisar. Imagina o seguinte, o réu foi condenado pelo plenário do júri. Não recorreu, transitou em julgado. Pode entrar com a revisão no Tribunal de Justiça e pedir para que ele seja absolvido pelo Tribunal de Justiça? Pode. Em sede de revisão, pode. A revisão criminal se sobrepõe à soberania dos veredictos. Cuidado. Cabe revisão criminal de qualquer sentença condenatória. Ah, mas quem condenou foi o STF, condenou não sei quem no mensalão, cabe revisão? Pergunta, é sentença condenatória? Condenou? Então cabe revisão.
Porque o pressuposto é que tenha uma sentença condenatória transitada em julgado. Cuidado com isso. Mesmo que seja do tribunal do júri. Tudo bem? Compreendido? Legal. Os motivos para a revisão criminal estão no artigo 621. 621. Então, no inciso 1º do 621, nós temos uma decisão contrária à lei ou à prova dos autos. Decisão contrária à lei ou à prova dos autos. Então, sempre que o problema conta que a decisão feriu algum artigo de lei, é bem objetivo, para entrar com a revisão tem que demonstrar qual é o artigo que foi ferido. Então, uma decisão contrária à lei. Ou a prova dos autos. Imagina que a prova era toda para absolver o réu, entender e condenar. Mas a prova é toda para absolver, entender e condenar. Então, cabe revisão criminal. Para mostrar que a prova era favorável ao réu. Isso é o inciso 1º. Inciso 2º, segundo motivo para a revisão. Uma decisão baseada em prova comprovadamente falsa. Prova comprovadamente falsa. Então imagine que não basta alegar, cuidado, hein? Não basta alegar que a testemunha mentiu. Porque isso não é uma prova comprovadamente falsa. Quando é que uma testemunha mente comprovadamente? Quando ela foi condenada com trânsito em julgado por falso testemunho. Enquanto a testemunha não for condenada com trânsito em julgado por falso testemunho, não é comprovadamente falso. Agora, o problema pode narrar que a testemunha foi condenada por falso testemunho, aí é uma prova comprovadamente falsa. Quando é que um documento é comprovadamente falso? Quando tiver uma perícia dizendo ele é falso. Aí tudo bem, não basta alegar, não, esse documento é falso, quero uma revisão, não vai adiantar nada. Inciso 3º, provas novas. Provas novas. Quando após a condenação surgir prova da inocência do réu, ou até mesmo de alguma causa que possa diminuir a sua pena, não é? Prova nova. Uma testemunha que ninguém sabia que existia. Aí ela surge do nada e fala assim, olha, eu sei, o réu é inocente, por isso eu estava lá. Por que você não depois, antes? Porque eu fui ameaçado, fui embora, mas agora eu voltei e estou falando a verdade. Ponto. Prova nova. Cabe revisão criminal. O goleiro Bruno não foi condenado pela morte da Elisa Samúdio? Pois bem, se a Elisa Samúdio surgir do nada, revisão criminal. Prova nova. Não estou dizendo de forma fantasmagórica, estou falando de viva. Vai saber, às vezes, né? Está viva. Surgiu, está viva. Prova nova, revisão criminal. É. Você é advogado, imagina você, hein? Advogado, criminalista, querendo realmente ser focalizado pelo Brasil inteiro, hein? Já pensou você surgir com essa prova nova? Hã? Então eu sugiro para os senhores invocarem a Elisa Samúdio de repente. Vai para casa, faça uma invocação. Brincadeira, com devido respeito. Hã? Muito bem. Senhores, atenção. A revisão criminal, ela corre lá no tribunal. Já vou falar da competência. E o tribunal não tem como ouvir uma testemunha nova. Por isso, um grande indicativo de que cabe revisão criminal é falar da justificação criminal. Falar assim, a justificação criminal já foi feita. Se aparecer esse termo na prova, já foi feita a justificação criminal. Isso significa revisão. Sabe por quê? O que é isso? Só para vocês entenderem. Imagine que o seu cliente foi condenado com trânsito em julgado. Tudo bem? Só que agora tem uma testemunha nova que surgiu do nada e vai servir para a revisão criminal. Mas como é que você vai fazer? Você vai pedir para o tribunal ouvir essa testemunha? Não.
você vai para o juiz da condenação e entra com uma petição chamada pedido de justificação criminal. Chega lá para ele e fala assim, olha, o réu foi condenado com trânsito em julgado, só que surgiu uma testemunha nova que comprova a inocência, portanto eu quero ouvir essa testemunha em justificação criminal para eu utilizar na revisão. Por favor, Vossa Excelência pode marcar aí uma audiência? Aí o juiz da vara criminal mesmo, ele vai marcar uma audiência, vai convocar essa testemunha, ela vai comparecer sobre o crime contraditório, o Ministério Público presente, a defesa presente, vai ser ouvido. Aí você vai pegar essa prova e juntar na revisão. Compreenderam o que é justificação? Então, muitas vezes, o problema da OAB, ele diz assim, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e já foi feita a justificação criminal. Se já foi feito, é sinal de que é revisão. É um indicativo claro que é revisão. Compreendido? Tudo bem? Legal. Pois não. O senhor vai tentar explicar o terceiro? O terceiro é prova nova. Não, é porque ele fala aqui de uma circunstância que determine ou autorize. Isso eu já falei. Então, mas essa diminuição, por que eu não trataria no pedido de... Porque é nova. Então a colega está perguntando. O inciso terceiro fala de uma prova nova que inocente o réu, ou que justifique uma diminuição de pena. Caiu na OAB recentemente, por exemplo, a pessoa devolveu o carro e ninguém sabia. Foi a prova nova, o filho da vítima que falou, ele devolveu o carro. O que é isso? Arrependimento posterior. O que faz o arrependimento posterior? Diminuir a pena de 1/3 a 2/3. Justifica essa prova nova na diminuição de pena. Não é? Toda vez que surgir uma prova nova, seja para inocentar, para diminuir a pena, para melhorar alguma situação do réu, você invoca o inciso terceiro. Tudo bem? Bom, a competência da revisão criminal, para onde você entra com essa ação revisão criminal, está no 624. Só que cuidado, porque a redação do 624 é uma redação antiga e superada, inclusive, pela Constituição Federal. A revisão criminal ela pode ser proposta no STF, no STJ, no TJ ou no Tribunal Regional Federal. Ou seja, a revisão criminal pode ser proposta na terceira instância ou instância especial, que é lá em Brasília, STJ ou STF, ou na segunda instância, TJ e TRF. Como é que você vai saber em quais desses tribunais que você entra com a revisão? É fácil. Olhe no seu problema e veja se aquele processo foi analisado pelo STF. Se o processo ali chegou ao STF, o último que decidiu foi o STF, a revisão tem que ser proposta no STF. Já caiu na prova, revisão para o STF. Tudo bem? Porque o último a decidir foi o STF. Como é que algum órgão inferior ao STF vai revisar o que o ministro do STF falou? Então a revisão tem que ser no STF. Agora, se o último grau foi o STJ, o último que decidiu alguma coisa, falou no processo, foi o STJ, a revisão deve ser proposta no STJ. Por outro lado, se você olhou o problema e esse problema não chegou a Brasília, não passou nem pelo STF, nem pelo STJ, então é segunda instância. E aí você vai ver se o assunto for federal, TRF. Se não for federal, TJ. Compreenderam? É por eliminatória. Vê se passou pelo STF, manda para lá. Vê se passou por último no STJ, manda para lá. Se não chegou em Brasília, é a segunda instância. Se for federal, é TRF. Se não for federal, TJ. Essa é a competência para revisão criminal. Compreendido até aqui? Não siga esse raciocínio. Muita cautela. O colega pergunta, é o último lugar em que passou? Não dá para falar isso. Por quê? Imagine um problema que fala que o réu foi condenado na vara criminal e não recorreu, não fez nada. Então qual foi a última instância? E você vai mandar a revisão na vara criminal? Não. Então pense assim, passou por Brasília, você manda para Brasília, para o último órgão de Brasília, aí sim, último órgão.
Agora, se não foi para Brasília, é a segunda instância. E aí vê quem dentro da segunda instância. Tudo bem? Certinho? Legal. Em termos de estrutura de peça, revisão criminal não tem segredo. O endereçamento eu acabei de dizer. O preâmbulo é uma petição inicial e, por ser uma petição inicial, tem que qualificar o réu. Só que só tem uma parte. Você não entra com a revisão contra ninguém. Você entra com a revisão do processo. Do processo findo. Tudo bem? Então você vai lá, diz o nome do seu cliente, qualifica, dá o endereço. Se você não tiver qualificativos, não tiver endereço, coloca o gênero, nacionalidade 3 pontinhos, estado civil 3 pontinhos, endereço na rua 3 pontinhos, tudo bem. Por seu advogado, quer colocar procuração? Ótimo, procuração anexa. Vem a presença de Vossa Excelência o quê? Interpor? Não, interpor é recurso. Quando você entra com uma ação, você vem propor. Propor revisão criminal. E aí a base seria o 621. Veja qual inciso. Propor revisão criminal com base no 621, veja qual é o inciso. Tudo bem? Propor revisão criminal. Do processo, número 3 pontinhos. Do processo, número 3 pontinhos. Que tramitou perante a X vara da comarca Y, né? Se o problema disser que tramitou. Se possível, diga, e que transitou em julgado em tal data, que é requisito. Então, ó, vem propor a revisão, nos termos do artigo tal, do processo número 3 pontinhos, que correu na vara 3 pontinhos, e que transitou em julgado em 3 pontinhos. Tudo bem? Para mostrar, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Diga. Não. Uma boa pergunta também, vamos esclarecer. A colega pergunta, eu coloco lá altos 3 pontinhos em epígrafe? Não, porque quando eu coloco altos 3 pontinhos aqui em cima, eu estou pedindo para que essa petição seja juntada nesses autos. Só que a revisão criminal não será juntada nos autos do processo da primeira instância. A revisão criminal será distribuída no tribunal. O processo está aqui, tribunal. Ela terá um novo número, uma nova capa, uma nova numeração, tudo. É claro que essa revisão eu preciso fazer referência àquele processo, mas não em epígrafe, porque em epígrafe seria se eu fosse juntar lá, no meio, dessa forma que eu falei. Vim propor a revisão do processo número 3 pontinhos, mas lá no corpo. Porque aí o tribunal, depois que ele distribuir, depois que ele colocar a capa, quando o escrevente lá do tribunal for dar andamento à revisão criminal, ele vai ver, bom, a revisão criminal de que processo que é? Deixa eu ver aqui, é do processo número tal, da vara tal. Né? E aí ele dá o andamento ali sobre aquele assunto. Pois não. Não. A revisão, a colega pergunta se a revisão cabe, precisa de autorização do condenado. A revisão cabe até mesmo após a morte do condenado. Mesmo que o condenado já tenha sido morto, né? Os seus parentes podem entrar. Se ele se tornou ausente, né? Então os seus parentes podem entrar. Se ele já cumpriu pena, podem entrar. Agora, é claro que a revisão, quando por advogado, né? O advogado tem que ter uma procuração para poder responder pelos interesses ali. Se o réu está vivo, é ele que vai entrar. Também não tem um motivo para o CAD entrar por ele, né? A menos que ele esteja interditado, esse tipo de coisa, né? Agora, se ele sumiu e tal, aí os parentes podem entrar. Se ele morreu, pois não.
Não, mas veja, é o que eu estou dizendo aqui. Se ele está vivo, se o condenado está vivo, não tem motivo nenhum para que outra pessoa fale em nome dele. Né? O CAD, o cônjuge ascendente, descendente ou irmão, ele só entra em ação se tiver ausência, se tiver morte. Né? Agora, se não tiver ausência, não tem morte, aí é o próprio condenado que vai dar a procuração para o seu advogado, o interesse é dele, não, né? É dele exclusivamente, nesse sentido. Tudo bem até aqui? Muito bem. Aí você fez o preâmbulo. Narra os fatos, vai por direito. Maravilha. Explica o porquê que deve revisar, que o réu merece ser absolvido, diminuir a pena, por isso, por aquilo. Se tiver várias teses, divida essas várias teses, é assim que funciona. No que diz respeito ao pedido, tem um artigo especial para o pedido, que nos ajuda muito. Então, o pedido da revisão é sempre baseado no 626. O pedido da revisão é sempre baseado no 626. Segundo o 626 do CPP, o pedido da revisão pode absolver o réu, desclassificar a infração. O que é desclassificar? Mudar a infração, né? Para melhor, nunca para pior, né? Mas, por exemplo, de homicídio doloso pode ir para culposo, de roubo para furto e assim por diante. Absolver, desclassificar, modificar a pena para melhor. Modificar a pena para melhor. O que é modificar a pena para melhor? Diminuir a pena, conceder um regime mais favorável, né? Em vez de pena privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa. Isso é melhorar a pena. E anular o processo. Então são 4 possibilidades: absolver, desclassificar, modificar a pena ou anular o processo. Se tiver um vício processual, pode anular o processo. Compreendido até aqui? Pode, num pedido de revisão, ter tudo isso acumulado? Pode. Pode acumular tudo isso aí, né? Agora, só se você tiver motivos para acumular, porque senão é um dos motivos só, né? Então você diria, revisão criminal é recurso? Não. Então você não vem pedir o provimento. É ação. Então você vem pedir a procedência. Diante do exposto, requer que a revisão seja julgada procedente. Revisão seja julgada procedente para. E aí você escolha absolver, diminuir a pena, desclassificar, qualquer dessas situações, nos termos do 626. Procedente para alguma dessas situações, no 626. Alguns alunos me questionam acerca da indenização. Ah, se tem revisão, isso não gera indenização? Nem sempre. Porque a indenização, ela só é possível quando nós tivermos um erro judiciário. E, por exemplo, senhores, tem uma prova nova. Qual foi o erro do juiz? É a prova nova que induz a absolvição, por exemplo. Então, o juiz não agiu errado. Dá para entender? Então, nesse caso, já não tem nenhum tipo de indenização. Para efeito da prova da OAB, não se preocupe com isso, a menos nas perguntas, aí você olha o artigo pertinente a isso e explica, né? Mas nos termos da peça principal, não se preocupe, porque na vida prática, você entra com a revisão, absolve o réu, pega esse título e entra com uma ação autônoma pedindo indenização para quem gerou o seu prejuízo, seja o Estado, seja a vítima, quem for, aí você pede autonomamente numa ação. Na OAB não se preocupe com isso, salvo em perguntas que você vai responder adequadamente. Compreenderam? Entenderam? Revisão criminal caiu, não faz muito tempo, pode repetir, é um assunto. É uma peça que dá para falar muitas coisas, né? Tem muitos assuntos ali. Pois não. Bom, depende de como for. Vamos formular melhor a hipótese. O colega fala,
no caso de uma reformácio impérgios, qual é a peça cabível? Não, calma aí, vamos ver. Reformou impérgios como? Por exemplo, anulou e aí teve uma nova sentença, a sentença foi pior. Você apela e alega para o tribunal que, olha, teve uma reformácio impérgios aqui, né? Porque a outra anterior, aí o tribunal vai adequar. Agora, transitou em julgado, revisão criminal, porque é uma decisão contrária à lei, não pode ter reformácio impérgios. Então depende se já transitou, se não transitou, mas sempre dá para argumentar que não pode ter reformácio impérgios. De forma nenhuma. Na revisão criminal, se ele der a decisão, né? No caso. Você entrou com uma revisão e piorou a situação, não é? Caberia até... não tem nenhum recurso previsto para a revisão criminal. Caberia, em tese, habeas corpus para outra instância, né? Para você verificar, me parece que seria o mais adequado. Né? Mas vale lembrar que não cairia na prova. Também pergunta não. Mas os regimentos internos dos tribunais tratam desse assunto, né? De você entrar com alguns embargos, com alguns agravos, internamente para... o acórdão está imperfeito, vamos dar uma modificada no acórdão. Mas isso não seria para a OAB, porque se trata de regimento interno. Pensando em OAB, seria HC, para outra instância. Fala. Você respondeu HC, mas como está na segunda instância... Você me manda para a terceira. Seria um recurso especial? Não. HC, para outra instância. Tudo bem? Bom, para finalizar aqui a nossa aula, vamos agora dar uma ênfase a um dos pontos principais da peça, que é o pedido. Vamos falar um pouquinho do pedido aqui. Lembrando que a estrutura de uma peça sempre passa por 5 partes. Endereçamento, preâmbulo, fatos, direito e agora o pedido. Senhores, antes de mais nada, pedido a gente não argumenta, né? A gente não vai pedir absolvição porque o réu agiu em legítima defesa. No pedido, não tem porquês. Você não fala, porque ele agiu... A legítima você falou antes. Você vai pedir a diminuição de pena, você não precisa explicar porque ele tem uma atenuante, ou porque... Não, porque atenuante, essas coisas você já falou antes. O pedido é enxuto, é pedir para diminuir a pena. É pedir para absolver. É pedir para anular, mas não precisa dizer qual é o vício. Porque você já falou antes. Eu acho que a base para você nunca errar o pedido é se antecipar a decisão que vem na frente. Você vai entrar com uma peça que vai ser apreciada pelo juiz, vai ser apreciada pelo tribunal. Então você pensa, depois que eu entrar com essa peça, o que o juiz pode conceder? O que ele pode fazer? Qual é a decisão possível? Porque nós temos que ter a possibilidade jurídica do pedido. Então eu tenho que pedir algo que seja plausível, possível, que o juiz possa me conceder. Eu não posso pedir o que é impossível. Então se antecipe. Fala assim, bom, eu estou em memoriais. Na sequência, o que o juiz vai fazer? Ele vai decidir se condena ou se absolve. Então eu peço para absolver. Agora, eu estou nos memoriais do júri. O juiz não vai decidir se condena. O que ele vai decidir? Ele vai decidir se pronuncia, impronuncia. Peço uma dessas. Eu estou na resposta à acusação. Na resposta, na sequência, o juiz não vai condenar. No máximo, o juiz vai absolver sumariamente no 397, ou se ele não absolver, ele vai determinar a audiência, né? Então eu peço para absolver, mas se ele não absolver, que eu ouça a testemunha. A gente falou sobre isso também. Então se antecipe, olhe para a sua peça e veja o que o juiz vai decidir na sequência. E daquele rol de possibilidades do que o juiz pode decidir, aí você escolha a mais adequada, né? Então vejam só. Como construir o pedido, primeiramente. Como construir o pedido. O pedido deve ser enxuto. Deve ser objetivo. Não precisa ficar enrolando. Não precisa argumentar. Tudo bem? Então essa é a construção de um pedido direto, sabendo o que você quer.
Tem que pedir o que efetivamente você quer, o resultado, a providência do juiz. É isso que você quer. Todo pedido, ele tem algumas palavras-chave que é interessante você guardar. Por exemplo, recurso, falamos hoje. Conhecido e provido. É assim que você começa. Ou dado provimento ao recurso. Né? Conhecido e provido. Mas se for ação, já não é conhecido e provido. É que a ação seja julgada procedente. Serve para queixa, serve para revisão. Mas se você tiver pelo réu, aí você não quer que a ação seja julgada procedente, aí você quer que a ação seja julgada improcedente, para absolver, por exemplo. Não é? São algumas palavras-chave. O HC, você pede a concessão da ordem. HC é concessão da ordem, é a palavra-chave. Agora, se for um mandado de segurança, é a concessão da segurança. Então, tem algumas palavras-chave que servem de impulso. Tecnicamente é assim que funciona, não é? Se você vai pedir um benefício, um pedido, não é apelação, nem nada, um pedido. Pedido de liberdade, pedido de relaxamento, pedido de progressão, pedido de livramento, um pedido. Você pode pedir para o Ministério Público se manifestar antes. Então, após a manifestação do Ministério Público, requer tal coisa, requer a liberdade, requer o relaxamento, requer a progressão, né? Porque o MP se manifesta antes. É uma introdução ali para o assunto, uma introdução válida, né? No que diz respeito aos fundamentos, quando é que eu vou fundamentar o meu pedido? Bom, então vamos lá com calma. Fundamentação é para algumas espécies de decisões. Por exemplo, decisão que rejeita a denúncia naqueles procedimentos especiais de funcionário público, né, da lei de drogas. Ali tem artigo próprio para isso, para o juiz rejeitar a denúncia. Então aí você vai fundamentar, por exemplo, de funcionário público no 516. Ou se não tiver nenhum... O 395 fala de rejeitar a denúncia. Tudo bem? Então aí tem um artigo. Outro artigo que você deve fundamentar é na absolvição sumária do 397. Aí tem que mencionar, é a absolvição sumária do 397. Outro que tem que fundamentar as decisões que encerram a primeira fase do júri, em pronúncia 414, absolvição sumária 415, desclassificação 409, tem que mencionar esses artigos. Não pode esquecer de fundamentar, vale ponto. Outra decisão que não pode de jeito nenhum deixar de fundamentar, a absolvição do 386, quando for adequada, 386 não pode deixar de fundamentar. E também não podemos deixar de fundamentar a questão da revisão criminal no 626. Revisão criminal no 626, não pode deixar de fundamentar. Isso no pedido. Tudo bem? Agora, as outras peças, muitas não precisam de fundamentação. Ou você já falou da fundamentação antes. Por exemplo, quando você entra com a liberdade provisória, lá no preâmbulo, você não pede a liberdade provisória nos termos do artigo 5º, inciso 66 da Constituição e 310, inciso 3º? Você já falou aí, você não precisa repetir no pedido. Você não precisa repetir. Tudo bem? Se quiser repetir, sem problema. Relaxamento, artigo 5º, inciso 65, artigo 310, inciso 1º, você já não fala no preâmbulo? Não precisa falar lá no pedido, já falou antes. Progressão de regime. Você falou no 66, no artigo 112 da LEP, no pedido você precisa repetir? Não precisa, porque você já falou antes. Então esses benefícios já estão no preâmbulo, não precisa repetir.
A absolvição não está no preâmbulo, tá? 386 você coloca no preâmbulo. A absolvição sumária do 397 você põe no preâmbulo. A impronúncia você põe no preâmbulo? Não. Então, porque é direcionada para o pedido. Todas essas que eu falei é direcionada para o pedido. Agora, tudo aquilo que já consta no preâmbulo, você não precisa colocar lá na frente. Você já fundamentou. Se eventualmente eles questionarem, poxa, mas você não falou desse artigo. Como eu não falei? Está aqui, ó. Linha tal, falou. Está fundamentado. Não é? Porque, a bem da verdade, a gente divide fatos, direito e pedido, mas toda peça é um pedido, né? Se você pensar. Não é? Então, se você já fundamentou, não precisa repetir lá na frente. Compreendido? Outra dúvida muito corriqueira, nulidade. Eu preciso fundamentar a nulidade? Não. No argumento você fala, ó, feriu o artigo tal, aquele artigo, mas na hora de pedir só pede para anular. Para anular o processo desde o vício. Se o processo inteiro está viciado, anular ab início. Se o vício está na sentença, anular a sentença. Se o vício está na audiência, anular desde a audiência. Você tem que olhar onde está o vício. E pedir para anular desde o vício, mas não precisa falar de artigo nenhum, não. Porque os artigos que você já falou do vício estão lá no argumento. Não está no pedido. Tudo bem? São algumas características. Agora, por exemplo, queixa-crime. Queixa-crime, aí o pedido é um pouco mais elaborado, né? Tem 4 itens que não pode faltar. Você pedir a procedência da ação para condenar nos termos do artigo do crime, o artigo que o cara cometeu. Além disso, tem que pedir para fixar o valor mínimo de indenização e arrolar as testemunhas, não pode faltar. Aí já é um pouco mais elaborado, um dos pedidos mais elaborados aí que tem, né? Mas em termos de fundamentação, muito pouco. Pedidos subsidiários. Senhores, as peças que mais caem na prova são resposta, memoriais, apelação e rese, correto? Todas elas aceitam pedidos subsidiários. Por isso que elas são as que mais caem. Porque são muitos argumentos, muitas coisas. Se você tem mais de um pedido, peça primeiro o que você quer mais, para o que você quer menos. Você tem várias coisas. Por exemplo, você vai pedir para absolver ou, se não for, para diminuir a pena. Primeiro absolver, né? Vai pedir para anular o processo ou diminuir a pena? Melhor anular. Por quê? Porque se anular, ele começa de novo, ele pode até ser absolvido. Se diminuir a pena, condenado ele já está, não é assim? Então, você tem que ver o que você quer mais para o que você quer menos. Essa é a ideia. Mas é só se organizar. Lembra do rascunho? O rascunho serve para isso. Pedido, ó, não posso esquecer da absolvição no 386, não posso esquecer da nulidade, não posso esquecer de pedir para diminuir a pena. Isso você escreveu de qualquer jeito lá no seu rascunho. Na hora de você fazer o pedido, opa, tem esses 3 itens. Diante do exposto, que era a absolvição. Você esqueceu que a ação seja julgada improcedente. Tudo bem, não pode esquecer da absolvição, né? Requer a absolvição no 386, opa, ticou. Que mais? Ou então para anular o processo, ou ainda para reduzir a pena. Pronto, você mapeou tudo e está tudo certo. Tudo bem? Cuidado com nulidade e extinção da punibilidade. Nulidade e extinção da punibilidade podem aparecer em qualquer peça. Pode aparecer na resposta, pode aparecer em memoriais, pode aparecer em apelação, pode aparecer em rese, pode aparecer em revisão criminal, porque são questões de ordem pública. O próprio juiz pode dar de ofício. Tudo aquilo que o próprio juiz pode dar de ofício, você também pode pedir. Então, lá no artigo que fala da absolvição sumária do 397, não fala de nulidade, mas você pode pedir nulidade ali? Claro, já até caiu. No artigo que fala da sentença absolutória, condenatória, pode pedir para extinguir a punibilidade também pela prescrição? Claro, porque é uma questão de ordem pública. Então, quando você entra com memoriais, quando você entra com resposta, apelação, rese,
nulidade e extinção da punibilidade pode aparecer em qualquer uma delas. Para finalizar, a questão do alvará de soltura. O alvará de soltura, ela é fundamental nas peças relativas à liberdade. Nunca vi na história da OAB uma apelação pedir alvará de soltura. A apelação demora ano para ser julgado. Então, em qual peça você pede alvará de soltura? Relaxamento, liberdade provisória, revogação de prisão preventiva ou de prisão temporária, se o réu estiver preso. Repito, ó, relaxamento, liberdade provisória, revogação de preventiva ou de temporária, se o réu estiver preso, porque se ele estiver foragido, será contramandado de prisão. Se ele estiver preso, é alvará. Se não, será contramandado de prisão, correto? Se essas peças todas forem negadas, você vai entrar com o que mesmo? HC, alvará de soltura no HC. E se o HC for negado no tribunal, você vai entrar com o quê? ROC, HC no ROC. HC no ROC. Alvará de soltura no ROC. Tudo bem? Alvará de soltura no ROC. Tudo bem? É que no ROC o HC tá dentro do ROC. E a liberdade provisória também, tá um dentro do outro. Parece aquelas bonequinhas russas, né? Você vai abrindo, sai uma, sai outra, tá tudo lá dentro. Então as peças de liberdade, de alvará de soltura são essas, hein? Revisão criminal você não pede alvará de soltura, reze, apelação, memoriais, resposta, nada de alvará. Alvará são para as peças relacionadas à liberdade, se o réu estiver preso. Compreendido? Tudo bem? Então, senhores, estamos quase chegando, hein? Descansem, temos a reta final, fôlego renovado, porque amanhã nós vamos dizer que vai cair, vocês vão acertar tudo e será um bom dia. Só vem por isso. Até mais.